Olá a todos, vamos gravar mais um vídeo aqui para os meus alunos. Essa semana teve a libertação dos escravos e eu quero conversar com vocês sobre a farsa que é em algumas versões dessa história. A princesa boazinha liberta os escravos, ela é a redentora, só que não. Havia naquela época movimentos políticos. Vale lembrar que uma lei não era criada pelo imperador, ela era assinada por ele. O imperador Dom Pedro estava de viagem, então a lei foi criada pelo gabinete daquela época, que era um gabinete conservador, e dentre os quais o principal membro era um abolicionista, que era o Joaquim Nabuco. A gente tinha a Sociedade do Lírio Negro, que era composta por negros alforriados que tinham grande prestígio na sociedade do Rio de Janeiro naquela época. A gente tinha intelectuais como José do Patrocínio, que fazia campanha aberta nos jornais a favor da liberdade. E, de fato, a princesa só assinou porque ela estava sendo pressionada tanto internamente quanto externamente. E o pai dela, que poderia ter feito isso há 50 anos atrás, ele não quis fazer, ele deixou essa bucha na mão dela. Por quê? Porque ele sabia que no exato momento que ele libertasse os escravos, ele perderia a coroa. Por quê? Porque o Brasil era um país agrícola, como é até hoje. E os escravos eram a única mão de obra que existia. E essa mão de obra ela era considerada propriedade dos senhores de escravos, dos grandes fazendeiros, latifundiários e por aí vai. Então, quando esses homens, que eram os mais fortes da República, se viram sem suas mercadorias, lembrando que escravo naquela época não era considerado gente, a não ser que ele matasse outra pessoa, aí ele era julgado como uma pessoa normal. Esses senhores se uniram aos militares que estavam descontentes por causa do fim da Guerra do Paraguai, porque o imperador já tinha deixado claro que ele iria dissolver o exército e deixar somente a Guarda Nacional para proteção do território, ou seja, voltar o território nas mãos somente dos coronéis. E isso foi considerado uma espécie de traição, especialmente pelos grupos dos clubes republicanos do interior paulista, em especial da cidade de Bauru, e pelo clube militar, liderado naquela época por um grande intelectual positivista chamado Benjamin Constant. Tudo isso resultou no golpe, sim, foi golpe, que retirou Dom Pedro daqui na calada da noite, porque o imperador era extremamente popular e os militares e os cafeicultores paulistas temiam uma reação em massa da população enraivecida. Os dois primeiros governos foram sem voto, então não são considerados presidentes, e sim governos autoritários. Inclusive o Hermes da Fonseca vai ser responsável por grandes massacres como o de Canudos, e o Deodoro vai ser responsável por criar o primeiro conceito de dívida externa. O que é isso? Ele, por meio do seu ministro da Economia, vai imprimir dinheiro à torto e à direito, e o dinheiro brasileiro vai deixar de ter valor, e para sanar a economia ele vai pegar dinheiro emprestado nos bancos ingleses, o que vai gerar a primeira forma de dívida externa do Brasil. Tenham todos uma ótima sexta-feira.